Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, já passa um pouco da meia-noite. Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Inácio Adão. A minha esposa chama-se a Irmã Lourdinha, ela está aqui ao meu lado, orando pela nossa vida, orando pela vida de vocês. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e fique na paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os 12 discípulos de Jesus Cristo, como foi que eles foram mortos. Tá bom? Então fique atento, porque hoje nós vamos falar como foram mortos os 12 discípulos de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, fique atento, porque Deus ele quer falar com você agora mesmo, nesse instante. Fique na paz do Senhor Jesus e vamos lá. Primeiro foi, André foi discípulo de João Batista, de quem ouviu as seguintes afirmações sobre Jesus: eis aqui o Cordeiro de Deus. André comunicou as boas notícias aos seus irmãos, a Simão e a Pedro, dizendo: achamos o Messias, que está escrito no livro de João, capítulo 1, verso 35 ao 42. O lugar do seu marítimo foi em Acaia, da província romana, que com a Macedônia formava a Grécia. Diz a tradição que ele foi amarrado a uma cruz em forma de X. Não foi pregado para que o seu sofrimento se prolongasse. Então assim foi a morte de André. Segundo, Bartolomeu tem sido identificado como Natanael, natural de Caná da Galileia, recebeu de Jesus a seguinte palavra, uma palavra edificante: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolor. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, verso 3. Exerceu o seu ministério na Anatólia, na Etiópia, e na Armênia e também na Índia, e na Macedônia, pregando, ensinando, foi enfolado ao vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outros dizem que teria sido golpeado até a morte. Essa foi a história de Bartolomeu. Filipe, natural de Betsaida, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael, que pregou na Frígia e morreu como Martim em Heriópolis. João, o apóstolo João, que recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria, os discípulos que Jesus amava, pescador, filho de Zebedeu, está escrito no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 21. O único que permaneceu perto da cruz, o primeiro a crer na ressurreição de Jesus Cristo, está escrito no livro de João, capítulo 20, verso 1 ao 10. A tradição relata que João residiu na região de Éfeso, onde fundou várias igrejas, na ilha de Pátimo, no mar de Egeu, para onde foi desterrado, teve as visões referidas no livro de Apocalipse, do capítulo 1, verso 9. Após a sua libertação, teria retornado a Éfeso, teve morte natural com a idade de 100 anos. Vamos falar de Judas Tadeu. Foi quem, na última ceia, perguntou: Jesus, Senhor, por que te manifestará a nós e não ao mundo? Está escrito no livro de João, capítulo 14, versos 22 e 23. Nada se sabe da vida de Judas Tadeu. Depois da ascensão de Jesus, diz a tradição que pregou o evangelho na Mesopotâmia, na Arábia, na Síria e também na Pérsia, onde foi martirizado
juntamente com Simão e Zelote. Simão Zelote. Judas Iscariote. Judas Iscariote foi filho de Simão, traiu a Jesus por 30 peças de prata, enforcando-se em seguida. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, do 14 a 16. Vamos falar agora sobre Mateus. Mateus, filho de Alfeu e também chamado de Levi, cobrador de impostos, nos domínios de Herodes da Antípia, em Cafarnaum. E no livro de Atos, capítulo 10, verso 3, e percorreu a Judéia, da Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando as várias versões sobre a sua morte. Teria morrido como Martim na Antioquia. Então, nesse momento, também vamos falar sobre Matias. Como foi a morte de Matias? Matias é escolhido para substituir Judas Iscariote. Disse que exerceu seu ministério na Judéia e na Macedônia teria sido martirizado na Antioquia. Agora vamos falar sobre Paulo. Israelita da tribo de Benjamim, está escrito no livro de Filipe, capítulo 3, verso 5. Natural de Tarso, da Cilícia, hoje é Turquia, nome romano de Saulo. O apóstolo dos gentios, de perseguidor de cristão, passou a pregador do evangelho. E perseguido, e realizou 3 grandes viagens missionárias, fundou várias igrejas. Segundo a tradição, decapitado em Roma, nos tempos de Nero, no ano 67 ou 70, e no livro de Atos, capítulo 8, verso 3, vamos agora falar sobre Pedro. Pedro, o pescador natural de Betsaida, confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 16, verso 16. Foi testemunha da transfiguração, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 17, do verso 1 ao 4. Seu primeiro sermão foi no dia pentecostal, segundo a tradição. Sua crucificação verificou-se entre os anos 64 e 67 em Roma, por ordem de Nero. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por achar-se indigno de morrer na mesma posição de Jesus Cristo. Simão, o Zelote, dos seus atos como apóstolo, nada se sabe. Está incluído na lista dos 12, em Mateus capítulo 10, verso 4. E no livro de Marcos, capítulo 3, verso 18. Julga que morreu crucificado. Tiago, o maior, filho de Zebedeu, irmão também do apóstolo João, natural de Betsaida, na Galiléia. Paulo Morim, bacharel, teologia, licenciado, filosofia, pedagogia, pós-graduado, docência do ensino superior, técnico eletrônico. Pescador, está no livro de Mateus, capítulo 4, verso 21. Por ordem de Herodes, o Agripa foi preso e decapitado em Jerusalém entre o ano 42 e 44. Tiago, o menor, filho de Alfeu, está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, verso 3. Missionário na Palestina e no Egito, segundo a tradição, martirizado, provavelmente no ano 62. Tomé só acreditou na ressurreição de Jesus Cristo depois que viu as marcas
da crucificação. Está escrito no livro de João, capítulo 20, verso 25. Segundo a tradição, obra de evangelização se estendeu à Pérsia, à Pártia, Índia, costa, que seu marítimo se deu. Essa foi as mortes dos discípulos de Jesus, que nos relata como foi a morte dos discípulos de Jesus. Homens de Deus, homens que se entregaram de corpo e alma ao Evangelho de Cristo, pessoas que deram as suas próprias vidas para defender o Evangelho. Tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã às 2 horas da tarde. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.